Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao podcast devocional Discípulos. Hoje é o dia 10, aqui é o pastor Wagner Poubel. Vamos conversar hoje sobre vencendo os obstáculos da fé, o medo. Aprendemos com Jesus que a ansiedade é um obstáculo da fé e precisamos superá-la a cada dia, desarmando suas armadilhas e seguindo firmes para o alvo. No entanto, Jesus também percebeu outros obstáculos poderosos no caminho do homem em direção à fé genuína. É preciso cuidado, pois se sucumbirmos, nos tornamos pessoas de pouca fé. O homem de pouca fé é aquele que se preocupa com as coisas elementares da vida e não é capaz de confiar no suprimento de Deus, no dia bom e no dia mau. O medo é outro obstáculo importante na vida daquele que crê. Em Mateus 8, 23 a 27, temos a descrição de uma violenta tempestade. A situação era crítica. Os pescadores, acostumados com aquele lago, estavam apavorados, pois não conseguiam esvaziar a água que entrava no barco. Nesse instante, o desespero tomou conta dos discípulos. Eles não podiam fazer mais nada, nem crer em mais nada. Você já sentiu assim? Algumas palavras são simplesmente assustadoras: assalto, estupro, homicídio, câncer, morte, guerra, inferno. Em nossas vidas enfrentamos essas palavras e as realidades que elas representam. Mas como devemos agir? Cristãos, pessoas que sinceramente confiam no Senhor, devem sentir medo? O que diz a Bíblia sobre o medo? Há vários sentidos em que o discípulo de Cristo não precisa e nem deve temer. Para não criar uma preocupação desnecessária, o medo de sentir medo, devemos notar que é normal ficar assustado em algumas situações. Deus criou o ser humano e outras criaturas com a capacidade de reconhecer e reagir ao perigo. O pedestre, por exemplo, que não reconhece o perigo de um ônibus descontrolado chegando em alta velocidade, não tem muita expectativa de vida numa cidade grande. O medo é natural, ele serve para nos proteger. Então não é pecado ficar assustado quando encaramos um cão bravo, por exemplo, uma cobra venenosa ou um assaltante armado. Mas a Bíblia nos diz: não tenhas medo. Essas palavras permeiam toda a Bíblia e ajudam-nos a refletir sobre a importância de buscarmos um porto seguro, no qual a esperança e a confiança lançam fora todo o medo. Alguém disse que corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que enfrenta os muitos medos que tem. Medos são comuns em nossa vida. Medo de chegar, de partir, de andar, de bicicleta, de dirigir, de se expor, de assumir nossas novas funções. Medo de casar, medo de ter filhos, medo de crer. O desconhecido nos assusta e, por isso, alguns escolhem viver vidas medíocres porque temem sair do seu pretenso conforto. Deixem se levar pela vida, incapazes de sonhar, e assim seguem a corrente, como um rio que percorre sempre os mesmos caminhos. Moisés, por exemplo, precisou enfrentar seu medo quando foi orientado por Deus a atravessar o Mar Vermelho, Êxodo 14, 16. É inquestionável que ele sentiu medo, aquele medo que faz parte da nossa natureza humana, de preservação da espécie, que não nos deixa fazer coisas que põem em risco nossa integridade física e nossa segurança. Sim, queridos, Moisés sentiu medo, mas ele se esforçou, ele colocou seu pensamento em Deus, ele buscou o Deus da promessa, naquele que o guiava em todos os momentos e teve bom ânimo. Ele colocou os pés na água, muito embora por dentro estivesse vivenciando todas as reações físicas que qualquer ser humano sente diante dos desafios que enfrenta. Provavelmente, a adrenalina começou a tomar conta do seu corpo, seu coração bateu forte, suas mãos tremiam e suavam. Moisés tinha intimidade com Deus e sabia que Deus estava no controle. Interessante notar que, diante das reclamações e inconstâncias do povo, Moisés respondia com palavras de vitória. Êxodo 14, 13 e 14 nos diz:
Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Neste texto encontra-se o segredo para vencer o medo: aquietar-se. Pode ser que esta seja uma atitude sugerida, talvez pareça incoerente para você, mas é exatamente o oposto do que fazemos quando o medo toma conta do nosso ser. Saímos correndo para todos os lados, nos debatemos e procuramos resolver os problemas com as nossas próprias forças. Bem, esta é uma atitude daquele que não crê. Para o que crer, no entanto, basta apenas uma reação: aquietar-se. Aquietar-se diante dos abismos e mares intransponíveis, silenciar diante das tormentas e esperar pelo livramento do Senhor. Para que isso ocorra, é preciso ter intimidade com Deus, conhecê-lo, viver experiências nas quais ele provou que cuida de nós em todas as circunstâncias e nos ama. É preciso sentir-se muito amado para conseguir aquietar-se e deixar que Deus nos console e enfrente nossos inimigos. Que nos dê força para levantar e começar um novo dia. O medo é um sentimento paralisante. Ele paralisa a nossa dependência de Deus. O medo paralisa a nossa confiança no método e no tempo de Deus. O grande desafio de Deus a você é: vença o medo pelo poder da fé. Aprenda a caminhar pela fé. Entre no mar e ele se abrirá. Mas não se esqueça que primeiro é preciso molhar um pouco os seus pés. As vitórias do Senhor chegarão. Mesmo que as lutas pareçam grandes demais para você, confie no Senhor da sua vida. Ele sempre será seu socorro, refúgio, escudo, advogado protetor, consolador, amigo de todas as horas. Certos disso, poderemos cantar como o rei Davi. Pois quem é Deus além do nosso Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Salmo 18, de 31 a 33. Medite um pouco hoje sobre isso, sobre a fé para vencer o medo. Fé é descansar nos braços do Todo-Poderoso Deus. Você não quer descansar nos braços de Deus hoje? Então pense um pouco na sua própria vida. Enxergue o quanto Deus já fez por você. O quanto Ele cuidou de você. Quantas tempestades Ele já te deu vitória. Se Ele fez antes, Ele fará de novo. Olhe também para a Bíblia, veja quantas tempestades Deus acalmou, quantas pessoas Deus livrou. Olhe para a história e você verá quantos servos e servas de Deus foram abençoadas pelo nosso Deus. E isso encherá o seu coração de gratidão e de fé para enfrentar todos os desafios e medos da vida. Até mesmo o medo da morte, pois Ele garante que estaremos com Ele pela eternidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém.